Quero te lembrar que nós precisamos ver essa noção de flexibilidade psicológica de uma forma um pouco mais ampla. E o que é essa forma ampla? É entender isso como um conjunto de dimensões psicológicas. Então, nós não falamos apenas sobre processos de mudança clínica, nós falamos sobre grandes áreas do que é o fenômeno clínico, do que é a subjetividade humana, para ser mais preciso, que envolvem atenção, envolvem afeto, a maneira como nós lidamos com a nossa experiência afetiva, cognição, self, e hoje nós vamos entrar nessa área de motivação e comportamento. Só lembrando você, quando eu falo comportamento, é aquilo que é visível, são as nossas ações públicas, porque todas essas dimensões psicológicas envolvem o comportar-se. Mas nós estamos falando tanto de uma área que é sobre o que nos motiva, quanto essa área que é a nossa ação pública, o nosso engajamento público. Dentro dessa área de motivação e comportamento, nós vamos falar sobre processos de flexibilidade psicológica, que são processos de mudança clínica, que envolvem valores e compromisso com valores. Isso é bem importante, mas ao mesmo tempo, eu não sei se você já se deu o trabalho de pegar os principais manuais da ACT para dar uma folhada. Quando eu comecei a investigar isso, é claro que desde muito cedo minha atenção já ficou voltada para esse campo dos valores. Isso foi extremamente mobilizador para mim, acho que tem a ver com minha história de vida também. E quando eu comecei a olhar os manuais, quando eu comecei a olhar os livros, aí eu me frustrei muito. E eu não sei se você compartilha essa frustração comigo. Mas a maioria dos textos sobre ACT dá uma atenção enorme para os processos de mindfulness. Lembra da nossa aula 2? Mindfulness é o nome dentro da arte que se dá para o conjunto dos 4 processos de aceitação, desfusão, contato com o momento presente, self como contexto. Esses 4 elementos que compõem o mindfulness recebem uma especial atenção da literatura. Ao mesmo tempo, quando chegava nessa parte dos valores, o engajamento, o compromisso com valores, os textos eles eram muito rasos. Eu não sei se você teve essa mesma sensação. Eu começava a ver um livro que vinha completamente experiencial e cheio de práticas e atividades diferentes, chegar ao final falando sobre esse tema tão relevante a partir de listas, assim, alguns inventários ou perguntas diretas sobre o que é que você considera importante na sua vida, quem ou o que é importante para você. E eu começava a explorar isso, assim, tentando ver algo mais e não conseguia tanto. E ao meu ver, isso tem uma relação direta não só com a ACT em si, mas com o caminho que a psicologia percorreu. Pensando sobre isso, eu voltei a um levantamento que a Emily Smith fez há um tempo atrás, falando que, historicamente, a psicologia buscou responder como aliviar o sofrimento humano. A ênfase da psicologia, e se você já estudou psicologia, você sabe que ao longo da história da psicologia isso é muito verdade, a ênfase da psicologia sempre foi no sofrimento humano e como ajudar a reduzir o sofrimento humano. Essa é a mesma crítica, que talvez você já esteja vendo um diálogo com, que a psicologia positiva fez. A ideia de que nós falávamos muito pouco sobre os aspectos positivos da vida, ou aquilo que valeria a pena viver, e a gente falava muito sobre sofrimento e psicopatologia e como reduzir sofrimento. Mas essa ênfase no sofrimento humano, ela tem algumas implicações sobre a psicologia clínica. Um detalhe, assim, a partir daqui eu vou estar falando basicamente sobre psicologia clínica, então frequentemente eu vou falar psicologia, entenda que, por exemplo, eu não estou falando sobre a psicologia enquanto uma prática laboratorial de experimentação com animais infra-humanos, por exemplo. O que eu estou falando é sobre essa grande área da psicologia clínica. Então, essa ênfase no sofrimento humano tem, ao meu ver, no mínimo essas 3 consequências. A primeira é um certo caráter negativo para a psicoterapia, para a psicologia clínica. O que é negativo? Negativo não é de bom ou mal. Negativo aqui é que a ênfase está em reduzir. A ideia é, o sujeito tem uma fobia, eu preciso reduzir a fobia. O sujeito tem pensamentos obsessivos ou compulsões que se apresentam, eu preciso ajudá-lo a reduzir tais coisas. Porque havia um certo pressuposto de que ao reduzir esse sofrimento, ao reduzir as dores, o sujeito viveria a sua vida da maneira que seria a mais interessante possível. Esse caráter negativo tem um impacto grande na busca por evidências. Mas por quê? E aqui eu preciso de sua atenção nisso. Porque buscar evidências científicas é algo que todos nós desejamos. Todos nós desejamos fazer uma psicologia clínica baseada em evidências científicas. Isso não é a mesma coisa de dizer
que todos nós gostamos ou achamos relevante a proposta das práticas baseadas em evidências em psicoterapia propostas pela APA. Porque esse nome, práticas baseadas em evidências em psicologia ou práticas baseadas em evidências em psicoterapia, é um conceito. E é um conceito que foi sistematizado pela APA na década de 90. E é um conceito que segue uma lógica, ou vem seguindo uma lógica, muito de síndrome e protocolo. Ou seja, quais são os protocolos clínicos que eu posso desenvolver que vão ter um impacto direto na redução de síndromes, principalmente síndromes descritas no DSM. Então a ideia é uma sequência, um protocolo, sessão 1, sessão 2, sessão 3, uma sequência de procedimentos com impacto direto no diagnóstico que foi descrito sindromicamente. Essa lógica protocolo-síndrome tem muito a ver com essa lógica de vamos reduzir o sofrimento humano. Só que isso tem um impacto na nossa baixa clareza sobre o que é o bem viver. Porque saindo do âmbito da pesquisa propriamente dita e entrando no âmbito da nossa prática clínica cotidiana, nosso interesse com os nossos pacientes é muito maior do que a redução de um sintoma que é próprio de uma síndrome. Se você já esteve com um paciente na clínica, você sabe que a sua experiência clínica, ela envolve ajudar esse sujeito a viver a melhor vida possível para ele. Só que como a ênfase da psicologia foi predominantemente na redução do sofrimento humano, havia uma baixa, e há, de uma certa forma, uma baixa clareza sobre o que é o bem viver. Nós tínhamos grandes inventários sobre o que é dor, o que é tristeza, o que é depressão, mas nós não tínhamos tantas estratégias ou tantas ferramentas para falar sobre o bem viver. E o levantamento que a Emily Smith fez, ele descreve essa realidade de uma maneira muito clara, porque ela levantou que na década de 80 e 90, na literatura científica, nos grandes periódicos, haviam mais de 100 estudos anuais sobre felicidade. E aqui há uma certa relação do bem viver com o ser feliz, que é uma relação já muito bem instituída na comunidade e também começou a se construir de uma forma muito forte dentro da psicologia. A ideia de que o bem viver seria uma vida feliz, ou seria uma busca pela felicidade. Nos anos 2000, a Smith levantou que haviam 50 livros, mais ou menos, publicados diretamente sobre esse tema que é a felicidade. Agora acompanhe o salto. Em 2008, ou seja, poucos anos depois, haviam mais de 4.000 livros publicados sobre esse tema. Em 2014, mais de 10.000 estudos eram publicados todos os anos sobre esse tema que é a felicidade. Olha o salto que aconteceu. Só que a própria Emily Smith e os próprios autores da psicologia positiva começaram a notar que havia um problema aí. O problema é com a concepção que está por trás dessa noção de felicidade. Porque, grosso modo, e o Stephen Hayes falou uma vez sobre isso, por mais que a ciência tente descolar essa noção de felicidade daquilo que eu sinto e penso, já está muito bem instituído na comunidade. Então, em geral, nessa literatura, assim como na mídia, assim como em outras fontes, sofrimento tem a ver com emoções negativas e pensamentos negativos. E felicidade tem a ver com emoções positivas e pensamentos positivos. Ou seja, a concepção que mais ocorre sobre o que é ser feliz é eu me sentir bem e pensar coisas positivas sobre o mundo e sobre mim mesmo. Então, um estado de felicidade é um estado interno, é um estado daquilo que eu sinto e de bons sentimentos. E é um estado que se refere àquilo que eu penso sobre a vida, sobre as coisas que acontecem, sobre a forma como as pessoas agem e também os bons pensamentos que eu posso ter sobre mim. Bom, a questão é que os dados começam a avançar para um caminho em que ter bons pensamentos ou maus pensamentos, bons sentimentos ou maus pensamentos, não era necessariamente um preditor que diferenciava o viver bem da mediocridade. E aí a gente começa a enxergar certos paradoxos. Se felicidade é esse conjunto de sentimentos positivos, de pensamentos positivos, bom, tem várias pessoas que têm altos índices disso, mas estão completamente insatisfeitos com as suas vidas. Existem pessoas de países que têm altos índices de felicidade nesse sentido,
que desistem da própria vida. O que acontece aí? Se felicidade, nesse modo de pensar, não é o melhor preditor para alguém que se engaja na própria vida, considera a sua vida como significativa, o que é? E aí é que entra o âmbito dos valores. Porque nos estudos que começaram a ser desenvolvidos sobre valores, e aí a arte tem um papel predominante, há uma ideia de que tanto as emoções negativas quanto as emoções positivas, tanto os pensamentos negativos quanto os pensamentos positivos, se devidamente emoldurados em valores, o que é emoldurados? Ou seja, se eles fazem parte de uma vida que é valorosa, eles são um grande preditor, ou esses valores são grandes preditores de uma vida que é considerada como medíocre, ou de uma vida que o sujeito se engaja e considera significativa.